под окном, бля! Putin estava escondendo algo insubstituível, mas a Ucrânia acabou de destruí-lo com Storm Shadows. E isso também é realmente incrível. No dia 10 de março, uma operação de assassinato visando o cérebro do exército russo aparentemente começou. O alvo dos mísseis da Ucrânia foi a fábrica de microeletrônica Kreml em Bryansk. Na superfície, a cidade e esta instalação estavam bem protegidas por sistemas de radar S-400 e mais. Mas os ataques do Storm Shadow foram tão súbitos e devastadores que as defesas aéreas russas não conseguiram responder. Os mísseis voaram mais de 100 quilômetros além da fronteira ucraniana, dirigindo-se para destruir o centro de comando do exército russo enquanto eles observavam os mísseis em pânico. Para entender a gravidade da situação, é preciso olhar não para os boletins oficiais do Estado, mas para as imagens brutas capturadas por câmeras em veículos que se movem pelo tráfego comum diurno nas ruas de Bryansk. Imagens de câmeras de veículos mostram mísseis de cruzeiro Storm Shadow rasgando o céu, primeiro roçando a rodovia, depois atingindo violentamente os salões principais da fábrica do grupo Kreml. Isso não foi o dano superficial causado por munição comum. Foi uma operação de decapitação cirúrgica, com mísseis de alta penetração destruindo o esqueleto estrutural do alvo de dentro para fora. Após as explosões, caos e pânico irromperam na cidade. Enquanto as pessoas assistiam de suas casas, só conseguiam dizer uma coisa após as explosões apocalípticas: a Rússia está queimando. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia confirmou que o alvo foi atingido diretamente e que ocorreram grandes explosões secundárias. Um total de 7 mísseis foram usados nos ataques, com 5 mísseis atingindo a instalação diretamente. Funcionários russos e o governador regional, Alexander Bogomaz, como sempre, tentaram minimizar a situação, alegando que os mísseis foram destruídos no ar e que apenas os destroços caindo causaram um incêndio. No entanto, a enorme coluna de fumaça negra subindo para o céu e os sons de explosão ouvidos a quilômetros de distância desmentiram instantaneamente essa clássica estratégia de negação. Os fatos eram grandes demais para serem escondidos. De fato, eles foram logo forçados a admitir que 7 pessoas haviam sido mortas e feridas. A declaração oficial de 11 de março como um dia de luto na região de Bryansk foi o anúncio mais oficial de que a extensão dos danos não poderia mais ser encoberta, nem mesmo pelo Kremlin. A maneira como este ataque foi realizado apresenta um dos exemplos mais marcantes de assimetria tecnológica. Os mísseis Storm Shadow, fruto de uma joint venture britânico-francesa, graças à sua baixa seção transversal de radar, capacidades furtivas e perfis de voo de baixa altitude que seguem o terreno, conseguiram contornar quase invisivelmente a defesa aérea russa em camadas ao redor de Bryansk. As coordenadas do alvo foram provavelmente combinadas com a inteligência em tempo real de satélites da OTAN e dados verificados obtidos de redes de partisans locais. O míssil foi programado para atingir não apenas o telhado da fábrica, mas diretamente a seção central que abriga maquinário crítico e salas limpas. Este nível de precisão prova que o propósito do ataque não era apenas responder, mas interromper fisicamente a linha de produção da máquina de guerra russa. A fumaça negra que pairou sobre a cidade por horas tornou-se um símbolo não apenas de uma fábrica em chamas, mas também do fracasso tecnológico do exército russo e de sua incapacidade de proteger seu próprio território. Incapaz de explicar ao seu próprio povo como seus escudos de defesa aérea haviam colapsado, o Kremlin, tomado pelo pânico, culpou diretamente o Reino Unido e a inteligência da OTAN por esta situação humilhante. No entanto, culpar Londres não satisfez os nacionalistas russos e os blogueiros Z que protestaram. Enquanto tentávamos desarmar a Ucrânia, fomos atingidos no coração de nossa própria casa. Por outro lado, não foram apenas tijolos e concreto que foram atingidos aqui. O grupo Kreml é o centro neurológico do exército russo. Esta fábrica não produz chips comerciais comuns. De acordo com fontes de inteligência ocidentais, 90 a 94% da capacidade de produção da instalação foi alocada direta e continuamente para as necessidades das Forças Armadas russas. Os kits de orientação de precisão para os mísseis balísticos Iskander, que mergulharam as cidades ucranianas na escuridão, os módulos de potência de radar para os sistemas de defesa aérea Pantsir S-400, que protegem os soldados russos na linha de frente, dispositivos de comunicação e complexos sistemas de guerra eletrônica, todos estes foram montados nesta fábrica, nas salas de montagem de alta tecnologia que foram atingidas. A perda desta instalação não é simplesmente uma escassez de peças, mas um grande gargalo na cadeia de suprimentos. A interrupção na produção significa que novos mísseis não podem substituir aqueles gastos na linha de frente.
e sistemas de radar danificados não podem ser reparados. Este é um cenário desastroso para os militares russos correndo contra o tempo. O que torna a situação ainda mais grave para o Kremlin é que não há uma maneira alternativa de fechar essa lacuna. As pesadas sanções multilayer e os controles de exportação de tecnologia impostos pelo Ocidente desde 2022 já impedem a Rússia de comprar microchips e semicondutores de grau militar nos mercados internacionais. A inteligência russa e os oligarcas têm tentado contornar este embargo através de importações paralelas e redes de mercado negro operadas por empresas de fachada e terceiros países, como a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Cazaquistão. No entanto, não é possível sustentar uma indústria militar massiva baseada em padrões com chips trazidos em malas do mercado negro. Perder sua maior fábrica, que era certificada e produzia de acordo com os padrões militares, Mil-Spec, condenou completamente a Rússia a esses canais de mercado negro não confiáveis, lentos e astronomicamente caros. Alguém poderia se perguntar: a Rússia não pode recorrer aos seus aliados de amizade ilimitada para resolver essa destruição tecnológica? A resposta é prova do isolamento geopolítico de Putin. O Irã está tentando proteger seus próprios sistemas de defesa aérea sob pressão de Israel e dos Estados Unidos. Não tem capacidade de produção para exportar tecnologia, mas está constantemente buscando peças do exterior. O arsenal da Coreia do Norte consiste em milhões de projéteis de artilharia antiquados e não guiados. A tecnologia de semicondutores de ondas milimétricas necessária para alimentar o cérebro de um radar S-400 ou de um míssil Iskander está décadas além das capacidades de Pyongyang. Isso deixa apenas Pequim. No entanto, a China está cada vez mais preocupada com as duras sanções secundárias impostas pelo Ocidente. Grandes empresas de tecnologia chinesas e grandes bancos internacionais estão em grande parte se abstendo de vender diretamente chips militares de alta tecnologia para a indústria de defesa russa ou de financiar esse comércio, a fim de evitar romper laços com o tesouro dos Estados Unidos e serem excluídos do mercado global. A China pode vender matérias-primas e produtos comerciais para a Rússia, mas está relutante em fornecer o chip especial que lançará o míssil Iskander por canais oficiais. Assim, os destroços da fábrica Kremlin-L cortaram a maior artéria que alimenta a máquina de guerra russa, demonstrando claramente que seus aliados não podem curar essa ferida. Enquanto o cérebro da máquina de guerra russa queimava em Briansk, a destruição psicológica e o trauma da guerra mudaram de direção naquela mesma noite e se espalharam para Sochi. Esta cidade costeira, um refúgio seguro para a elite russa, burocratas e ricos que vinham escapando do estresse da capital desde o início da guerra, de repente se viu no meio de um pesadelo. Durante 24 horas completas, drones kamikaze ucranianos cobriram o céu, colocando a cidade sob um cerco implacável. Sochi é o centro dos projetos de prestígio da Rússia. É uma vitrine que já sediou as Olimpíadas, cúpulas internacionais e é promovida como a Riviera da Rússia. O alvo da Ucrânia nesta cidade não é apenas uma manobra militar ou logística, mas uma operação psicológica destrutiva direcionada diretamente ao subconsciente do público russo. Após 24 horas de drones kamikaze cobrindo o céu, a cidade ficou profundamente abalada. O prefeito de Sochi, Andrei Prochunin, descreveu os eventos como a maior onda de ataques sem precedentes em todo o período de operações contra a cidade. Destroços de drones caindo em distritos residenciais de luxo como Adler e Sirius trouxeram a realidade da guerra das telas de televisão diretamente para as casas da elite russa. A linha vital econômica da cidade foi cortada da noite para o dia. O aeroporto internacional de Sochi foi fechado para voos por 24 horas inteiras devido a riscos de segurança, transformando-se em uma enorme sala de espera. Centenas de cidadãos russos tentando retornar a Moscou, São Petersburgo ou outras regiões ficaram presos no aeroporto por mais de 17 horas, dormindo em suas malas. Além dessa paralisia no sistema de aviação, o transporte terrestre também foi afetado. Linhas ferroviárias estratégicas e a infraestrutura de transmissão de energia na área da estação Lu foram atingidas, interrompendo os serviços de trem por um longo tempo. A demanda turística, que representa 70% da economia da cidade, sofreu um grande impacto. A ilusão gloriosa da guerra deu lugar a um trauma duradouro. A regra de que a vida para onde não há segurança foi impiedosamente aplicada. O espetáculo militar que a Ucrânia encenou durante a noite não foi apenas uma série de ações isoladas visando uma fábrica em Briansk ou um aeroporto em Sochi. Foi parte de uma operação massiva destinada a paralisar estrategicamente toda a frente sul da Rússia em uma vasta área geográfica.
O terminal de carregamento de petróleo de Temryuk, na região de Krasnodar, vital para a logística do Mar Negro e do Mar de Azov, e as enormes instalações de armazenamento pertencentes à South Oil Company em Armavir foram alvos bem-sucedidos de Vantes. Nos incêndios resultantes, 2 a 3 tanques gigantes de petróleo contendo milhões de litros de combustível que abasteciam as linhas de frente queimaram. Visíveis a quilômetros na escuridão da noite, esses incêndios demonstraram a fragilidade da infraestrutura energética. Esta cadeia de ataques coordenados, que incluiu o fechamento de aeroportos, o corte de linhas ferroviárias e a queima de depósitos de petróleo, paralisou toda a rede logística do sul da Rússia em uma única noite. 10 de março a 11 de março de 2026 será lembrado como a data em que o conto de fadas de Vladimir Putin sobre uma operação militar especial que ele afirmou que duraria 3 dias desmoronou no próprio solo russo. A destruição da fábrica Kremlin-L em Bryansk por mísseis Storm Shadow significa a destruição do cérebro dos mísseis e radares russos nas linhas de frente. O bombardeio de drones de 24 horas em Sochi e o incêndio das instalações de petróleo em Krasnodar significam o colapso da última barreira de segurança nas mentes da elite russa e das pessoas comuns. As forças ucranianas não estão mais apenas defendendo suas próprias fronteiras. Elas estão cortando as estradas para a capital do inimigo, as oficinas onde os mísseis são produzidos e as linhas de transmissão de energia bem no quintal deles. Esta é a declaração de que a guerra agora entrou na sala de estar da Rússia e de que não há mais um lugar seguro para ninguém se esconder atrás das paredes de mentiras construídas pelo Kremlin. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.